Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com os nomes aqui dos nossos irmãos e irmãs que vão participar, estão participando do quadro Que Imagem é Esta? Elvira de Fátima Durigueto, de Ubá, Minas Gerais, Célia das Graças Ribeiro, de Alfenas, Minas Gerais, a Carmen Espírito Santo, de Conchas, no interior de São Paulo, a Silmar Aparecida Miranda, de Ponta Grossa, no Paraná, a Maria Cordeiro da Silva, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, de Várzea Grande, no Mato Grosso, a Luísa Ribeiro de Arruda, de Pederneiras, no interior de São Paulo, Luiz Sebastião Moleiro, Alzira Balarte, de Santo André, no interior de São Paulo, de Rodelas, na Bahia, Tereza Soares Lima Rezende, a Maristela Rosângela de Souza, de Mar de Espanha, lá em Minas Gerais, de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, a Maria Aparecida, depois ela faz aqui uma observação, até quero ler, depois eu coloco o nome dela aqui de novo, a Aldevina Ribeiro do Nascimento, de Areado, Minas Gerais, a Raimunda Rodrigues de Moraes, de Brasília, no Distrito Federal, a Cristina da Silva Vieira, de Brumado, lá na Bahia, a Eva Aparecida Padilha Espolaori, de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, a Cláudia Rodrigues Guimarães, de Mogi Guaçu, lá no interior de São Paulo, também quem participa do quadro Que Imagem é Essa? Opa, tá pulando aqui. A Lúcia Aparecida Barbosa, de Mojimirim, no interior de São Paulo, Antônia Nadir da Silva Santiago, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, Salete Trevisan Testolim, de Bandeirantes, Santa Catarina, Antônia Dalvanir Jorge, no Rio de Janeiro, capital, e a Madalena Pereira Lorezon, ela é de Nova Guarita, lá no Mato Grosso. Aqui eu já acabei... Ah, não, é outro nome, é outra Lúcia. Vera Lúcia Moreno Cibinel, de Amparo, no interior de São Paulo. Maria Rita de Martins, em Poços de Caldas, Minas Gerais. E Marciel Maria Torre de Vinhedo, no interior de São Paulo. A Cândida Aparecida Dias, em Oliveira, Minas Gerais. E de São José dos Campos, Nadir Simões de Carvalho. Todos eles responderam sobre esse quadro Que Imagem é Essa? Nossa, aqui eu quero ler agora. Só quero fazer um grande agradecimento. Nós tivemos 3 sócios no bloco anterior, novos sócios, melhor dizendo. Muito obrigado a vocês. E agora temos aqui mais novos sócios. Olha, a Cecília Geleilete Bigaton, em São Paulo, capital. Também ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E a Marlene Maria Pedroso, de Porto União, lá em Santa Catarina. A Solange Santos, de São Paulo, capital, também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado a vocês, porque a participação de vocês, como sócios e sócias aqui da Associação do Senhor Jesus, é uma das coisas que mais nos ajudam e nos alimentam a nossa fé também, porque a partir dessa sua atitude, nós podemos chegar a tantos lugares do nosso país. Olha, nós estamos falando do nosso tema sobre o milagre da Eucaristia. A Maria Aparecida de Jaguariúna, no interior de São Paulo, muito obrigado pela sua participação. Ela diz assim, o milagre da Eucaristia, toda vez que eu recebo a Eucaristia, eu entrego a minha família. E ela sempre pede uma graça na Eucaristia, um milagre. E ela diz assim, a minha filha, por causa disso, a minha filha está voltando às orações. E isso eu considero um milagre. Está vendo só? Você gostaria que o milagre da sua vida fosse algo assim, como nos filmes que a gente vê? Você queria que fosse daquela maneira, como a gente vai no cinema, ver aquelas coisas imensas acontecendo? E até mesmo na Palavra de Deus, algumas coisas assim, que são extraordinárias. A Maria Aparecida recebeu o milagre na filha dela voltando, quando ela recebia o corpo de Cristo nas missas, ela pedia com intenção e com força isso. Qual é o resultado? Milagre acontecendo. E você? Qual é o milagre da sua vida? O que é que tem acontecido na sua vida que você atribui justamente à Eucaristia? Qual é o milagre que a Eucaristia tem propiciado na sua vida? Eu mesmo posso testemunhar um monte. Não simplesmente porque eu celebro o presídio com a Eucaristia ali, mas vários desses acontecimentos na minha vida eu atribuo a Eucaristia. Sabe por quê? Às vezes nós temos aquela dificuldade imensa de perceber os sinais que Deus vai dando na nossa vida. E você sabe que às vezes esse sinal de Deus, eles vão acontecendo através de momentos inesperados e que a gente não gostaria. Você sabia que os milagres de Deus e os seus sinais vão acontecendo quando, por exemplo, nas enfermidades, a gente vai percebendo até mesmo a atuação de Deus? Sabia disso? Às vezes nós recusamos o sofrimento. Aliás, nós não devemos buscá-los. Mas você sabia que às vezes nesses acontecimentos de sofrimento, Deus também vai dando alguns sinais para cada um de nós? Não que a gente tem que querer. Quem quer sofrer? Eu faço uma pergunta muito clara. Quem quer o sofrimento? Eu não quero o sofrimento na minha vida.
Eu acho que você também não o quer. Mas se esse sofrimento vem, desculpa, o que você faz? Grita, bate a cabeça na parede, começa a desesperar, começa a dizer que Deus é culpado disso, começa a dizer que Deus te escolheu para te fazer sofrer o resto da sua vida. É assim que acontece? Pois é, não é não. O sofrimento, ele tem, de fato, um caso na nossa vida. Acontece. Nós somos de matéria, carne e osso. Isso aqui vai para o chão. Nós não voltamos a isso. A questão é que na nossa vida, quando isso acontece, a gente sempre pede a Deus um milagre. Todos os dias. E quando você vai à missa, quando você recebe o corpo de Cristo lá, você vai pedindo um milagre na sua vida, não é assim? Você diz assim, Deus, eu quero esse milagre, eu preciso desse milagre. E quando você se prostra diante de Deus, é sinal de que você tem fé de que a ação de Deus vai acontecer naquele momento ou em algum momento na sua vida. Por isso, pense bastante nisso. O milagre da Eucaristia, ele pode, de fato, se fazer presente. Nós vimos aí Lanciano, não é? E tem tantos outros. Qual é destes que a gente fala aqui que aconteceu na sua vida? Qual é o milagre que a Eucaristia tem proporcionado para você? Então você vai ligar para cá dizendo, Padre, o milagre que a Eucaristia tem proporcionado na minha vida é esse, como a Maria disse, eu esqueci o sobrenome dela, mas ligue e diga isso para mim, tá bom? 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620 ou então testemunhe lá pelo Facebook, faça sua curtida, coloque as suas intenções também, que eu fico aguardando aqui. Vamos dar uma olhada então, o que mais nós podemos falar sobre o milagre da Eucaristia na nossa vida? Quem vai dar algum recado para nós? Acompanhe comigo. Nella celebrazione dell'Eucaristia è servire. Compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. In remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Ali na Eucaristia, ali no altar, eu de novo celebro e vejo a cruz acontecer ali, vejo a salvação acontecer ali, repito a salvação, realizo a salvação, atualizo a salvação acontecendo. Não, a Eucaristia não é um teatro, não é uma representação, não é uma lembrança somente. Ela é a atualização daquele momento de salvação. E quando a gente pega o sacrifício de Jesus Cristo, né, em benefício aos homens, é para a nossa salvação, é para a nossa redenção. A missão de Jesus é redentora. E por que ela continua até hoje, né? Esse sacrifício continua sendo celebrado até hoje? Porque ele é memorial também. É repetir de novo, é trazer Jesus vivo de novo. Como a primeira vez ele instituiu a Eucaristia, hoje o sacerdote, ele faz um memorial daquele ato de Cristo. Preciso ter pelo menos um canal de contato com a realidade material. Então, o sacramento sempre tem também um aspecto material para satisfazer essa exigência da nossa corporeidade. São 7 modos de comunicação. Cada um tem uma graça especial da presença de Deus em nós. Quando a gente comunga o Cristo, é sinal que a gente entra em comunhão com Ele. Então a gente faz o que Ele faz. Defende a justiça, a verdade, a solidariedade, a paz, a união dos homens entre si. A Eucaristia tem um duplo sentido, de alimentar-se de Cristo e de comungar com todos os irmãos. Não pode haver uma verdadeira Eucaristia só com o corpo de Cristo, porque esse corpo abrange todo o corpo místico que são todos os cristãos. E assim, quando eu me alimento com fé, com Cristo, eu tenho a força para ser mais humano, mais caridoso, mais bondoso, mais paciente, mais honesto, capaz de seguir a Jesus que disse, quer me seguir? Renuncia a tudo, tome a sua cruz e me siga. Então, carregar a cruz precisa ter força, e esta força vem da Eucaristia.
Tá vendo só? A gente ouviu algumas coisas muitíssimo importantes, como, por exemplo, que a Eucaristia não é um teatro. Não é mesmo, né? E tem pessoas que dizem isso, que é uma simbologia, é uma demonstração. Tudo isso é mentira. Não vai nessa conversa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eucaristia não é teatro, missa não é teatro. É o corpo de Cristo, de fato, o corpo e o sangue de Cristo, que se manifesta ali, naquele momento. É para que você participe dentro daquilo que o padre disse, Laura, tem um duplo sentido, né? É aquela questão do caminho, não é? Não adianta nada eu receber o Cristo e ficar por ali. Então, ele tem que haver a comunhão com o Cristo, na Eucaristia, e a comunhão com os irmãos e irmãs. Que a partir disso é que acontece aquilo próprio da liturgia. Esses gestos de solidariedade na nossa vida que propiciam também milagres. Tem pessoas, por exemplo, que ficaram anos, meses, tempos sem se conversarem, sem diálogo. E a Eucaristia proporcionou esse reencontro dessas pessoas. Então, a comunhão que eu tenho com Jesus quando eu comungo é a comunhão que eu preciso propiciar com o meu irmão. E aí eu faço essa pergunta para você de uma maneira muito direta. A Eucaristia já proporcionou esse milagre de reencontro entre você e as pessoas que você não gostava, não amava tanto, por mais que elas tenham feito coisas horríveis ou não tão horríveis com você? Já chegou o momento em que a Eucaristia para você foi aquele lugar, aquele momento em que você dizia assim, olha, essa Eucaristia que eu estou recebendo, ela vai me ajudar a viver plenamente as coisas mais importantes da minha vida. E a partir da Eucaristia eu vou mudar aquilo que eu preciso mudar. Já aconteceu isso? Comigo já. A Eucaristia já me fez, vou dizer uma coisa muito simples e muito importante para você, como padre. A Eucaristia já me fez retomar a amizade com uma pessoa que há anos eu não me relacionava com ela. E depois, sabe o que foi interessante de tudo isso? Pela Eucaristia. Sabe o que foi importante de tudo isso? Quando me reencontrei com essa pessoa, a gente não sabia por que havia tido um desentendimento entre nós. Sabe qual foi a cura da Eucaristia? Não foi simplesmente o reencontro. A cura da Eucaristia foi tirar da nossa memória aquilo que nos desuniu. Olha que bonito isso. Isso eu trago para mim como uma referência. Claro que a Eucaristia faz muito mais do que isso, não é? Isso é um detalhe, né? A Eucaristia, ela proporciona outras coisas que a gente não tem ideia, não tem dimensão disso. Então, por isso que é importantíssimo que você testemunhe para todo o país qual é o milagre que a Eucaristia tem proporcionado na sua vida, tem feito na sua vida. Porque é isso que mantém a nossa fé. É isso que nos dá a dignidade de dizermos, olha, eu sou católico. Não simplesmente porque vou à missa, porque recebo o sacramento, porque sou padrinho dele ou daquele. Não sou um bobo da corte, não é? Não sou aquela pessoa que fica ali repetindo porque aquelas orações são chatas, eu vou na missa, fico 1 hora lá, não entendo nada. Não é por causa disso. Você vai porque tem alguma coisa que te chama ali. E sabe o que te chama? É a Eucaristia. Não fique encontrando respostas, um monte, que não são verdadeiras, são pequenas ideias que você tem. Quem te chama para a missa é a Eucaristia. Nada mais do que isso. O padre pode ser novinho, pode ser bonito, pode cantar bem, pode fazer miséria no altar. Quem te chama é Jesus. O padre pode até ser um canal, mas quem te chama é Jesus. É Ele, é a Eucaristia. E se você está ali, algum milagre ela faz. Porque a Eucaristia não entra na nossa vida sem dar efeito. Não tem como. É impossível você participar da missa e sair do mesmo jeito. Se você saiu do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Ou é o padre que não soube ler bem, não soube falar bem, ou o teu coração não estava disposto àquilo que estava sendo realizado ali. Não venha me dizer que a culpa é dos outros. A culpa pode ser sua. Eu fico mesmo muito bronqueado quando dizem, eu saí de lá como se tivesse tomado um copo de água. Que ótimo! O copo de água faz efeito, mata a sede, não é? Ou algum benefício ele te traz. Então a Eucaristia trouxe. Então é importante que a gente diga assim, qual é o meu papel, qual é a minha parte em tudo isso. Os milagres acontecem. Agora, você tem que partir nisso. Consegue de fato dizer a Deus que, olha, esse momento é meu e teu. Esse momento é meu e de Jesus. Ninguém mexe nisso aqui. E aí você muda a sua vida porque os milagres vão acontecendo de fato. Como os nossos irmãos aqui, que ligaram, colocaram os seus pedidos, que a gente lê aqui a cada intervalo, vai lendo pelo menos a maioria dos que a gente pode aqui, antes de ler. São milagres cotidianos que vão acontecendo na vida das pessoas. Sabe o que me preocupa? É quando nós somos indiferentes. Olha, sabe quando, por exemplo, você tem relacionamentos, não é? Com as pessoas, amigos, casal, o que quer que seja.
e você, aquela pessoa, ou ela te ama, ou ela te odeia, ou ela não gosta de você, ou ela fala mal de você, ou você fala mal daquela pessoa, você briga com a outra pessoa. Não que isso seja real, seja bom, claro que não é, pelo amor de Deus, ninguém quer ninguém mal. Mas a pior coisa é a indiferença, é a indiferença à Eucaristia. Jesus disse para a multidão e para os seus discípulos, olha, se você for morno, eu vou te vomitar. Ou você seja frio, ou você seja quente. Não vem com aquela historinha de tanto faz, que Jesus não gosta disso não. Ou você é um cristão autêntico, que procura de fato na sua limitação fazer o que tem que ser feito, ou você não diz que é católico, ou diz que não diz que é cristão, não acredita e pronto, acabou essa história. Mas não seja morno, ou seja, não seja indiferente. Ou pelo menos respeite quem acredita. Eu acho que isso é essencial para todos nós, não é? Respeitar pelo menos quem acredita, mas indiferença jamais. Pense bastante nisso. E aí eu pergunto para você, dá para você ligar para cá dizendo qual é, de fato, o milagre que a Eucaristia tem propiciado na sua vida? Quais são as pessoas que você conhece e que tenham tido algum milagre na sua vida? 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. A sua participação, claro, também pelo Facebook. A sua participação, claro, é muitíssimo importante para nós. Lembrando que todos aqueles que participarem do nosso programa de hoje, eu tinha mostrado uma vez só, quero mostrar de novo, todos que ligarem vão concorrer a esse livro aqui, ó, do Padre Alberto Gambarini, um dos grandes comunicadores que nós temos nas nossas emissoras católicas, o nosso canal católico de evangelizar. Você vai concorrer a esse livro aqui, tá bom? Todos os que ligarem. E, claro, todos que participarem do quadro Que Imagem é Essa, que está muito difícil no dia de hoje. Você está vendo aí, eu estou achando que ninguém vai acertar, tá bom? Todos aqueles que participarem vão concorrer a esse CD que eu estou mostrando aqui agora, o CD da Carol Maciel, tá vendo só? Olha, estou mostrando aqui para você. Todos que participarem desse quadro Que Imagem é Essa vão concorrer, quem sabe no final do programa você não seja o homenageado ou privilegiado. Muito bem, enquanto vamos para o intervalo, ligue para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá!